Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Igreja Monte Hermon, preparado para você que gosta de meditar na Palavra de Deus. Então, vamos continuar. No vídeo anterior, nós iniciamos um estudo, estamos na parte 3 desse estudo. Acredito que nós chegaremos ao fim desse estudo, do capítulo 17 do livro de 2 Crônicas. Então, vamos continuar a meditar na Palavra de Deus? Eu te aguardo. Pronto, então vamos lá. Vamos continuar no versículo 10. 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 10. No vídeo anterior, nós aprendemos a importância de se fortalecer na palavra de Deus, de dedicar a nossa vida ao reino de Deus. Quando nós dedicamos a nossa vida ao reino de Deus, quando nós temos um propósito definido, quando nós temos um plano, uma proposta, e esse plano e essa proposta, quando é aprovada por Deus, quando tem a intenção de beneficiar o seu próximo, de beneficiar as pessoas a se pegarem a Deus, vamos dizer, a se apegarem ao Senhor, quando o seu projeto, quando o seu empreendimento tem um único objetivo: ganhar almas, ajudar no suporte da casa de Deus, você pode ter certeza que você vai dar certo. Nós vimos aqui que quando nós temos dentro do nosso coração um propósito de buscar Deus, de guardar os seus mandamentos, de fazer a sua vontade, o nosso caminho vai ser próspero. E nós aprendemos também que quando o nosso caminho está prosperando, quando nós estamos crescendo, quando tudo está indo bem com a nossa vida espiritual, financeira, nessa área da saúde, no convívio social, você pode ter certeza que nós devemos, quando estiver nesse status, nesse estado, nós temos que permanecer nos exaltando. Nós temos que permanecer glorificando a Deus e investindo boa parte do nosso tempo, dos nossos dons, de nossas finanças para a obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus. O rei Asa não foi diferente. Quando o rei Asa assumiu o seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi se fortalecer. Nós já aprendemos isso. Nós temos que nos manter fortalecidos e blindados contra os nossos inimigos da fé. Na medida que a gente vai crescendo, a gente vai prosperando, porque uma coisa é certa: aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito, inabalável. E quando o rei Asa, aqui no versículo 6, no versículo 8 e 9, diz que com ele os levitas. Então o rei Josafá, com os presentes e com as riquezas e com as glórias que ele vinha recebendo do seu povo, do povo da sua terra, de Judá, com aqueles recursos, com aquela riqueza, ele teve um propósito, ele teve uma estratégia. Primeiro nós aprendemos que ele tirou os bosques dos altos, ele removeu os anátemas, para que o povo não continuasse com a idolatria. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que eliminar da nossa vida os pecados, os maus costumes, os maus hábitos que vão nos prejudicar e que vão induzir outras pessoas ao erro. Analise, talvez você tenha um hábito, um costume, um pecado que se tornou costumeiro na sua vida. E isso está afetando, as pessoas estão lhe observando e estão copiando isso. Asa não. Asa, ele visualizou, ele viu que aqueles bosques nos altos iam fazer com que as pessoas continuassem adorando outros deuses e iam se corromper. Analise na sua empresa também, analise na sua casa, se você está concordando com o comportamento ou com hábitos na sua casa que não são agradáveis a Deus. Então você tira esses bosques da sua casa, do seu ministério, da sua vida pessoal, da sua vida profissional.
A área que precisar ser fortificada, fortifique-se. E quando nós estamos prosperando, olha só o que acontece. Aqui no versículo 8 fala, e com os levitas, então ele levantou, com os recursos que ele obteve, com as riquezas que ele obteve, ele continuou se exaltando nos caminhos do Senhor, se alegrando com seu coração nos caminhos do Senhor. E foi o que ele fez mais? Ele investiu na obra de Deus. Por isso que eu tenho convocado você a investir na obra de Deus. Invista na obra de Deus, na igreja local, na igreja que você faz parte, no ministério que você faz parte. Sempre dê suporte aos sacerdotes, dê sempre suporte, dê honra. Aqui o rei, no seu terceiro ano, no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, tá vendo? Ele enviou os seus príncipes, ele levou também os levitas, e com eles os sacerdotes. Com qual objetivo? Olha só, ele patrocinando aqui a obra de Deus. Como é que esses príncipes, como é que esses levitas, como é que esses sacerdotes poderiam ir ao povo, poderiam ir às cidades de Judá sem um suporte, sem os recursos financeiros? Teriam que ter um apoio, e nada melhor do que o rei. O rei Josafá, ele proporcionou aos príncipes, aos sacerdotes e aos levitas os recursos necessários para fazer o quê? Vamos lá? No versículo 10 diz, e veio o temor, versículo 9, e ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Está vendo? E ensinaram em Judá e tinham consigo. O que foi que estava ensinando? Os príncipes, os levitas e com eles os sacerdotes. E rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. Esse era o objetivo, ensinar o povo a servir a Deus. O que mais? E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá e não guerrearam contra Josafá. É isso que acontece. Está vendo? O povo se fortaleceu de tal maneira que os povos ao redor da terra de Judá temeram, respeitaram, reconheceram que aquele povo estava fortalecido. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá. Que presente era esse? Os filisteus, que eram inimigos declarados, com o dinheiro de tributo, devolviam o tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, apenas 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Olha só, quando se investe na obra de Deus, quando você proporciona que a obra de Deus seja levada aos redores de toda a sua região, toda a sua cidade, isso que acontece. E 12, o que aconteceu com essa bela atitude do rei Josafá? Em patrocinar, em enviar os príncipes, os levitas e os sacerdotes a ensinarem ao povo, a guardarem os mandamentos do Senhor. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente. Está vendo o resultado que se dá quando nós decidimos buscar o Senhor, guardar os seus mandamentos, investir na obra de Deus? Ele acreditou, ele falou, olha, eu vou ensinar o povo, não adianta só eu servir ao Senhor como rei. Eu tenho que ensinar o povo forte, o povo unido vai ser melhor. E cresceu, pois, Judá e se engrandeceu extremamente. Então ele parou? Não, olha só, quanto mais ele crescia, quanto mais ele prosperava, mais ele investia na obra de Deus. Mais vinha até ele as bênçãos e recursos. O que foi que ele fez com todas essas grandezas? E edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras na cidade de Judá e gente de guerra, varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as casas de seus pais. Em Judá eram chefes de milhares e chefes Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joanã, e com ele 280.000. Versículo 15 que eu chamo a sua atenção. E após ele Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente, olha só, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. Vendo? Então, quando a obra de Deus vai crescendo, quando o reinado de Josafá ia crescendo, ia chamando a atenção, observe que
grandes homens valentes, generais, se entregaram ao Senhor. Não se entregou ao rei, não. Eles se entregaram ao Senhor, porque viam no reino de Josafá Deus operando, Deus agindo. E é exatamente isso que acontece. Quando Deus está conosco, quando os nossos empreendimentos, quando as nossas áreas da nossa vida estão todas alinhadas com a palavra de Deus, só é sucesso. Na medida que a gente vai crescendo, na medida que a gente vai prosperando, na medida que Deus vai nos abençoando, abrindo as portas, de forma que Josafá ia se engrandecendo de forma extremamente, continuava investindo na obra de Deus, continuava crescendo o seu reinado. E é exatamente isso que acontece comigo e com você, se tão somente permanecermos fiéis a Deus. Deus, Ele quer nos engrandecer, Deus, Ele quer nos fazer o nosso caminho próspero. Com qual objetivo? Para que a sua obra venha crescer, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Versículo 17, e de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo, e após ele Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora o que o rei tinha posto nas cidades fortes de Judá. O reino de Judá estava fortalecido, meu irmão. E qual a lição que nós tiramos disso? A lição que nós tiramos é que vale a pena servir a Deus. Vale a pena buscar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vale a pena ter um propósito definido na nossa vida. Se você deseja prosperar, se você deseja ser bem-sucedido, todos nós desejamos e queremos ser prósperos, ser pessoas realizadas, queremos desfrutar o melhor dessa terra. Mas qual é o intuito, qual é o objetivo que Deus tem em nos prosperar? Em patrocinar sua obra, em fazer com que a nossa vida seja realmente um louvor a Deus. Observe o reinado de Josafá. Josafá tinha o interesse de quê? O cuidado de instruir o povo. Então você tem que ter também esse projeto de vida. Já que você não tem tempo de você ficar o dia todo fazendo a obra de Deus, talvez você seja um Josafá. Josafá era rei, tinha que cuidar do reinado, do povo. Assim também você. Às vezes você é um empresário, você é um profissional liberal, você é um funcionário de sucesso, você é um profissional liberal, você faz parte de outra esfera profissional, que não seja o sacerdócio. Olha só, ele levantou, enviou príncipes, enviou levitas, enviou sacerdotes. Com qual objetivo? Para ensinar o povo a guardar os mandamentos. Então, o objetivo de você prosperar e crescer é esse, para que você venha ser uma coluna da casa de Deus, da obra de Deus. E aí você vai prosperar, você vai prosperando, se engrandecendo, mas sempre tenha isso em mente. Eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso fazer com que todos que estão à minha volta se voltem e tenham o temor do Senhor. Você vê que até os inimigos ao redor da terra de Judá, levavam presentes e tributos, porque reconheciam. Até as pessoas que são diferentes a nós vão reconhecer, olha, eu não sou indiferente com eles, mas realmente eu reconheço Deus, o Deus que ele serve, o Deus que ele serve realmente é o que engrandece ele. E as pessoas criam um temor, criam um respeito para com você, para comigo, para com todos aqueles que são de Deus. O nosso caminho vai ser próspero, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então continue buscando o Senhor, continue aplicando o seu coração à obra de Deus, às causas de Deus. É o que eu estou sempre salientando. Então, vamos ficando por aqui. Eu creio que esse estudo está sendo uma bênção para a sua vida. Ore a Deus, busque a presença de Deus. Comece a orar, comece a meditar, releia novamente, assista essa mensagem, pega a palavra de Deus, já buscando Deus, me use poderosamente na tua obra. Me limpe o meu coração, me usa poderosamente. Tá certo? Então, ore a Deus, se consagre a Deus e Deus vai lhe dar a direção necessária para você ser uma pessoa muito bem-sucedida e continuar vencendo no nome de Jesus.